Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Algumas das brigas mais feias no mundo hoje, especialmente no Oriente Médio, envolvem conflitos entre pessoas que traçam suas linhagens ao mesmo homem. Abraão, o pai de nações, viveu uns 2000 anos antes de Jesus. Ele foi descendente de Noé, como todos nós somos, mas especificamente da linhagem de Sem, que era a origem dos povos semitas. O próprio Abraão, por meio dos seus 8 filhos, se tornou pai de várias nações, exatamente como Deus prometeu, quando mudou o nome deste homem. Em Gênesis capítulo 17, do versículo 4 a 6, Deus disse: serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o seu nome, e assim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Ainda mais importante, Abraão é apresentado no Novo Testamento como pai de uma categoria de pessoas, não por vínculo sanguíneo, mas por semelhança espiritual. Jesus introduziu este conceito quando disse que os verdadeiros filhos de Abraão praticam as obras de Abraão, em João 8, versículo 39. Paulo, outro descendente carnal de Abraão, disse que o importante não é a linhagem de sangue, e sim a descendência espiritual. Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Ele levou esta ideia, uma noção radical para os judeus da época, a ponto de tratar todos os cristãos como descendentes de Abraão. Ele disse em Gálatas 3, versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando nascemos, não escolhemos nossa família ou nação. Você não decidiu ser judeu, árabe, brasileiro, alemão ou japonês. E não tem mais valor nem menos mérito por causa da cor da pele ou do nome do país onde nasceu. Deus não aceita nem rejeita pessoas por causa da sua nacionalidade. Ele avalia cada um na base de uma outra característica. Ele olha o coração. O Senhor não rejeita pessoas por não terem o sangue de Abraão, mas rejeita todas as pessoas que não têm o coração de Abraão. A qualidade de Abraão que o destacou foi a sua fé em Deus. Ouvindo isso, seria fácil pensar que Abraão fosse muito parecido com muitas pessoas hoje, porque constantemente ouvimos pessoas por toda parte afirmando ter fé em Deus. Padres, pastores e rabinos falam de sua fé em Deus. Cantores, atletas e atores atribuem seu sucesso à sua confiança no Senhor. Presidentes, legisladores e juízes invocam o nome do Todo-Poderoso. Pelas palavras, parece que todo mundo se tornou igual a Abraão. Será que a fé é só isso? Quando Jesus destacou o exemplo de Abraão, ele falou em tons de repreensão dos religiosos, as pessoas que mais falavam de Deus. Os líderes religiosos da sua época usaram manobras políticas, mentiras e até homicídio para manter seu controle sobre o povo. Não tão diferentes das táticas empregadas por alguns outros religiosos ao longo da história. Jesus frisou as atitudes de Abraão em aceitar a verdade, falar a verdade e agir conforme a verdade. Leia os argumentos de Jesus em João 8, do 31 ao 59, para ver como ele baseou esse conceito da fé de Abraão na confiança na verdade. A fé de Abraão não foi apenas uma afirmação superficial. Foi a força que orientou cada passo da sua vida, mesmo quando as pessoas ao redor não deram apoio para ele. Quando Deus chamou Abraão para deixar seus parentes e mudar para uma terra desconhecida, este homem foi. Quando Deus prometeu que ele e sua esposa, já velhos, teriam um filho, Abraão acreditou.
Quando o Senhor mandou sacrificar este filho da promessa, a fé de Abraão era tão grande que colocou o filho sobre um altar e pegou a faca para matá-lo. Deus não permitiu que matasse, mas deixou Abraão chegar a este extremo para provar a sua fé. Abraão obedeceu, acreditando que Deus ressuscitaria este filho para ainda cumprir suas promessas. E devemos lembrar, a primeira vez que a Bíblia fala da ressurreição de um morto foi mais de 1000 anos depois de Abraão. Ele nunca havia visto uma ressurreição, mas acreditou que Deus seria capaz de fazer isso. Abraão não obedecia somente quando concordava com Deus, ou quando entendia seus propósitos e métodos. Este patriarca obedecia porque ouvia a palavra de Deus e reconhecia a soberania absoluta do seu Criador. Os verdadeiros descendentes de Abraão demonstram a mesma fé obediente. Não se preocupe com a sua genealogia carnal, mas tenha o coração de Abraão. Você conseguiu acertar a pergunta de ontem? Os servos de Isaque tiveram conflito com outros sobre alternativas A, petróleo, B, água, C, madeira ou D, camelos. A resposta vem de Gênesis 26, versículo 20, água. Diz, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. E a pergunta de hoje? Quem enganou seu pai para ganhar uma bênção? Alternativas A, Naor, B, Ló, C, Jacó ou D, Esaú? A resposta amanhã, no final do episódio 425. Hoje muitas pessoas falam sobre a fé, mas a fé que Deus quer é a fé de Abraão, de acreditar em Deus, de confiar em Deus, de obedecer a palavra de Deus. Vamos desenvolver o coração de Abraão, a fé de Abraão, e andar com nosso Senhor para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.